Então, todos nós, em maior ou menor grau, nós somos afetados. Todos nós sabemos que o açúcar faz mal. Não só engordando a pessoa, mas como levando o corpo a produzir um excesso de insulina. O corpo produzindo excesso de insulina constantemente, o pâncreas cansa. Uma hora ele entra em exaustão, aí ele para de produzir a insulina. E isso, o açúcar, o carboidrato, ele eleva muito. Ele é um grande vilão, um grande responsável. Só que é difícil para nós conseguirmos nos livrar desses vícios. Por que que é tão difícil? Porque é muito simples. É uma coisa que é comum. É uma coisa que todo mundo usa. Que está nas mesas do supermercado, em qualquer local que a gente vá. Aquele que é proibido, é fácil de nós acusarmos, nós julgarmos as pessoas. Imaginar que a pessoa é fraca de vontade, que ela não quer, que ela não se esforça, que ela não ama a família. Mas quando é para nós limitar o consumo de açúcar, de carboidrato, coisas que nós sabemos que está nos fazendo mal, que está levando nós a ganhar peso, dá moleza, perda de energia e todos os outros problemas que o diabetes leva a pessoa a desenvolver. Só que aquele incômodo é tão forte e a gente não sabe o que fazer com ele, então a pessoa começa a buscar distrações, diversões, prazeres, atividades ou comportamento que vai ajudar a pessoa a desviar daquilo que ela sente. Então, como a vida dela está tão amarga, está tão complicada, tão difícil, ela dá um jeito de adoçar a vida, de recorrer à busca. E fica tão normal, né? A pessoa falar, quando eu estou estressado, eu como um chocolate e me acalmo. Ela está usando uma substância, apesar de ser permitida, uma substância lícita, mas que causa o mal. Por isso que nós não devemos julgar as pessoas. Porque a ansiedade é um grande contribuidor para o desenvolvimento dos vícios. E quando a pessoa usa qualquer substância que seja, ela alivia temporariamente aquele sintoma da ansiedade. E a pessoa começa a fazer uso constante disso. Porque o que que acontece? Quando a pessoa suprime algum vício, o que que acontece? A ansiedade aumenta num nível elevadíssimo e rapidamente. Aí leva a pessoa a buscar outro vício para compensar. Tem pessoas que é viciado em bebida alcoólica, às vezes ele para e começa a fumar. Ou chega uma hora que a bebida ele já recorre para as drogas proibidas. O que que acontece também quando a pessoa para de fumar? Geralmente ela engorda. Por quê? Porque a ansiedade eleva. Então, o que que a pessoa fez? Ela trocou o vício da comida pelo cigarro. Aí ela para com o cigarro, ela vai para o vício da comida novamente.
Tem alguns também, o que eles fazem? Eles fazem uma cirurgia bariátrica, e eles começam também. Muitas vezes eles começam a recorrer a certas drogas, algum tipo de álcool, bebida e drogas mais intensamente. Ou seja, aquele vício da comida, como ele foi suprimido com a cirurgia, agora ele precisa de outra coisa. O vício da comida é tão grande que muitas vezes a pessoa, quando ela faz uma bariátrica, ela começa a comer, como ela não aguenta comer uma quantidade muito grande de açúcar, de carboidrato, de massa, ela começa a ingerir coisas mais condensadas. Tem uma quantidade mais elevada de caloria para suprir aquela falta de caloria. Tem até muitas pessoas que até elas voltam a engordar mesmo com a bariátrica. Então, quando a pessoa trata a ansiedade, ela começa a achar um caminho para a cura, para limpar diversos vícios, diversos tipos de compulsão. Se não abaixar primeiro o nível da ansiedade, ela volta rapidamente. Então, pense em você. Quais os vícios você já tentou largar várias vezes e não conseguiu? É a massa? É doce? É chocolate? Porque nós sabemos que o carboidrato, no final, ele também vira açúcar. Nós vamos fazer uma rodada de EFT justamente para acalmar essa compulsão ao doce. Eu já tratei diversas pessoas com compulsão a chocolate, a doce, e depois ela perde aquela vontade de comer chocolate. E quando ela vai comer aquele chocolate, ele já não é mais gostoso igual era. Porque a pessoa desliga do vício. E isso vai ajudar a acalmar a mente e deixar o coração e a respiração mais suave. E a pessoa libera pensamentos negativos. E isso vai trazer para ela a paz interior. Para e pensa, qual o doce que mais te chama atenção? É chocolate? É doce comum? É um doce de leite? Leite condensado? Pense no seu doce e coloca no chat qual é o doce e que nota que você dá para o desejo de comer ele. Se alguém de vocês conseguiu o chocolate, até mesmo cheira o chocolate primeiro. Não precisa nem de abrir, só cheira, pega ele na mão e tenta sentir o cheiro dele e ver como que você acha, qual que é a sensação que dá para você de pensar em comer esse chocolate. E qual que é a nota que você dá para a vontade de comer ele. Quando nós limpamos a ansiedade, aquele desejo, aquela compulsão, aquela comida ela deixa de ser tão gostosa. Ela perde aquele atrativo pesado, forçado, que leva a pessoa a ter aquele vício. Eu tratei uma pessoa que ela era viciada em prestígio. Ela comia uma caixa de prestígio por semana.
Não é uma barra, não. Ela comprava de caixa. Aí nós fizemos na próxima semana. Aí ela me contava, ela falou, Zé Ricardo, o que aconteceu? Quando eu ia no supermercado, a primeira coisa que eu fazia era comprar a caixa de chocolate. E era o principal. Eu fui lembrar que eu não comprei o chocolate quando eu cheguei em casa. E eu não tive aquela compulsão, aquele vício de voltar e comprar. Depois de várias sessões, de um tempo, ela falou que quando ela comia remotamente, já não era mais gostoso como era. Ela já não tinha aquela vontade, aquela ansiedade, aquele desejo tão forte. E quando a pessoa ela está com chocolate na mão, assim, conforme o trabalho que nós vamos fazer, ela já sente as mudanças que vai acontecer conforme nós vamos fazendo as rodadas. Naturalmente, ela começa a ver a intensidade diminuindo. Igual aqui, chocolate, bolo de festa, 10, massa, 8, chocolate e bolo, 10, brigadeiro, 100%. Põe a nota, Rose, de 0 a 10. Qual que é a nota, a vontade, o desejo agora de comer um brigadeiro? Então, Vanessa, põe a nota que você tem com essa vontade de comer o chocolate preto. Anitta, tudo que é doce. A Vanessa pôs que é 10. A Rose, 10. E nós vamos fazer uma rodada agora sobre esse tópico. E quando nós estivermos fazendo a rodada, você foca naquele desejo que está na tua mente agora, naquela vontade. Cada um de vocês vai deixar o pensamento focado, o campo do pensamento voltado para aquela sensação. Fecha os olhos e imagina você pegando o chocolate na mão. Imagina você pegando essa comida que você gosta, o pedaço de bolo recheado. Imagina que agora você está sentindo o cheiro dele. Sente a salivação. O quão importante é para você agora dar esse agrado para você. Imagina a sensação que seria estar comendo ele, apesar que no momento é só para imaginar a sensação. Tente experimentar, imaginar o sabor imaginário dele. E nós vamos fazer a rodada. Nós vamos começar pela compulsão do chocolate, do doce, e ver na sua mente, no campo do pensamento, você sentindo esse sabor. Ele derretendo na boca, você pegando nele, sentindo ele derretendo nos seus dedos. E vamos fazer essa rodada agora, batendo na lateral da mão. Mesmo que eu tenha essa vontade de comer esse doce, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta um desejo irresistível de saborear esse doce, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja irresistível para mim, eu me aceito profundo e completamente. No topo da cabeça. O cheiro desse doce é delicioso. Início da sobrancelha.
Só de pensar nele, a minha boca já saliva. É difícil imaginar ficar sem ele. Eu sinto essa vontade constante. Eu não posso ficar sem ele. Ele me acalma. Ele me tranquiliza. Esse desejo é muito forte para mim. O doce me atrai muito. Eu não consigo resistir. Eu tenho desejo por doce. O meu corpo precisa do doce. Eu como além do que ele precisa, para poder matar essa fome emocional. Eu sinto desejo. E se eu não saborear esse doce, o meu coração fica inquieto. Eu só consigo me acalmar depois que eu como doce. Eu sinto um prazer intenso. É um bem-estar. Eu tenho desejo de comer doce. Como que eu vou poder viver sem acalmar essa ansiedade com doce? Eu não vivo sem ele. O doce, ele sempre me acalmou e me tranquilizou. A ansiedade diminui imediatamente. Quando eu estou mastigando um pedaço de doce, a sensação de prazer é muito grande. É uma alegria interna. A ansiedade vai embora imediatamente. Eu esqueço os meus problemas momentaneamente. E também é uma forma de me recompensar. Eu não consigo ficar sem essa delícia. Eu não sou tão forte assim para falar que eu não vou comer mais. O meu organismo pede essa gostosura. E a minha mente também. Porque só de eu imaginar isso, eu já fico mais tranquilo. Porque o meu corpo já se prepara para essa recompensa, para sentir essa calma intensa. O doce me sacia. Ele me dá energia. Eu ganho ânimo imediatamente quando eu como o doce. Ele me acalma imediatamente. Terminou essa rodada. Pense novamente no chocolate, no bolo, no sorvete, naquilo que mais te chama atenção. E vê novamente qual a nota que dá. Sente o cheiro novamente dele e vê a intensidade. Se ainda existe a vontade de comer. E novamente gradua a nota. Se continua a mesma coisa, se deu diferença. Põe a nota anterior e a nota atual.
Teve uma boa queda. A Cristina continuou 8,8, a Anitta 10,10. Ô, Anitta, por isso que é necessário você eleger a mesma coisa, Cristina, uma coisa específica. Porque quando fala massa, é uma infinidade. Doce é uma coisa genérica. E o efeito ele é maior e muito mais rápido quando nós elegemos um para representar todos os outros. Mas nós vamos de eleger um, de escrever qual o doce que mais me atrai, qual a massa que mais me atrai. Vocês que puseram genérico, pode olhar. A Anitta pôs genérico e não abaixou nada. A Cristina pôs genérico também não abaixou. A Juliana pôs chocolate e bolos. Existe uma infinidade de bolos de chocolate. Pensa num específico. Elege um que você é esse bolo. Qual bolo? Um bolo de festa de casamento? Mas esse bolo de festa de casamento, ele é do quê? É floresta negra? Ele é de morango? Ele é de abacaxi? Ele é recheado com doce de leite? A mesma coisa façam com chocolate também. É o chocolate amargo? É o 70%? É o prestígio? Foca num específico. E vamos fazer mais uma rodada. Lateral da mão. Mesmo que eu sinta essa compulsão por doce, e você pensa no seu doce específico, eu me aceito profundo e completamente. Peraí, porque aqui a Marlene falou, sem vontade de comer doce, não entendi. Ô Marlene, você vai pensar num doce específico. Qual o doce que você mais gosta? Qual que mais te chama atenção? E pensa nesse doce específico. Se for um bolo enfeitado, pensa qual que é o recheio desse bolo. Que cor que ele é? Para que ele venha mais forte. A Anitta pensa no bolo específico, a Juliana pensa no chocolate. Cada um tenta focar especificamente naquele um, lateral da mão. Mesmo que eu sinta compulsão por doce, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja irresistível para mim, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu seja viciado em coisas doces, que vira rapidamente energia, coisas calóricas, eu me aceito profundo e completamente. Eu sempre precisei de açúcar. Desde que eu era um bebezinho, minha mãe já adoçava a minha mamadeira. O açúcar está presente na minha vida. Eu já tenho tantos problemas e ansiedades na minha vida. Então eu preciso de adoçar ela um pouco. Como que eu vou lidar com o estresse se eu não acalmar essa ansiedade? A minha vida vai ficar monótona. Eu mereço. A minha vida já é tão angustiante. A ansiedade me dá um desespero, uma inquietação interna.
O açúcar ajuda a compensar até a consciência pesada. Tem um buraco dentro de mim que o doce supre ele. O meu corpo pede um doce. Eu até sinto o gosto dele na minha língua. O cheiro. Eu só fico tranquilo depois de comer. Essa ansiedade não diminui enquanto eu não como. Esse desespero, como se estivesse faltando alguma coisa. Se eu não comer açúcar, ele não acalma. Eu preciso de açúcar no meu sangue. Eu já tentei várias vezes eliminar o açúcar, mas eu não consigo. Eu fico desesperado. Eu fico nervoso. Eu já estou dependente. Eu já estou viciado no açúcar. É difícil resistir. Se eu não como, é como se tivesse um vazio dentro de mim. Eu fico pensando constantemente nesse doce. Eu não consigo parar de pensar. Fica faltando algo dentro de mim. O desespero não vai embora enquanto eu não como. Novamente, acabou a rodada. Pensa mais uma vez agora como que está aquele desespero, aquela falta, aquela vontade. Pensa novamente naquele alimento. Cheire ele e veja o quanto parece o bom e quanto que você ainda tem vontade de comer. Novamente, coloque a nota no chat de 0 a 10. Vê como que está a nota anterior e atual. Olha para ver a Juliana agora que ela especificou, caiu de 10 para 3. Estava mantendo. A Cristina, que estava parado no 8, foi de 8 para 6. Então, sempre que nós estivermos fazendo uma rodada, sempre seja específico. Não, Marlene, esse aqui é para quem tem vontade de comer. Quem já não tem vontade não vai mudar mesmo. É pessoas que são desesperadas para doce, para chocolate, que não conseguem ficar sem. Para mim mesmo também é fácil, porque não sou muito chegado. Eu gosto de doce, como tudo, mas não é desespero. Chocolate preto eu nem gosto. Então, para mim também não viria muito efeito. Não, eu posso falar? Pode. Eu amo tudo quanto é doce, sou formiga, eu sou apaixonada por Isso. doce, louca por doce. Mas aí eu fiz a primeira rodada, eu penso numa fatia de bolo eu comendo, não me dá vontade. Ah, Agora, de novo, perfeito. não me dá vontade. Exatamente, Eu é sou para isso doçosa, mesmo. Ah, eu sou perfeito. doçosa. Eu imaginei a Perfeito. segunda vez pegando a fatia de bolo e comendo, não me dá vontade. Agora continua não me dando vontade. Ah, perfeito. Então continua fazendo para nós reforçarmos. Não Tudo entendi bem. porque foi tão Não é rápido, tem pessoas que é rápido mesmo, é normal. entendi. Certo? Então continua fazendo, continua batendo. Pensa novamente noutros tipos de doce, noutras coisas.
e vai trabalhando, e vai persistindo em fazer. E vai imaginando de quando você era do sol. Imagina agora como você era, sentia necessidade. Mais alguém além da Rose tem chocolate? Pensa novamente e vamos fazer outra rodada focado no chocolate, no desejo de doce. Lateral da mão. Mesmo que eu sinta essa vontade de comer chocolate, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que seja irresistível para mim segurar esse desejo de comer doce, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que seja irresistível para mim, eu me aceito profunda e completamente. No topo da cabeça, eu tenho desejo de comer chocolate. E vocês pensam no doce de vocês. O cheiro é maravilhoso. Eu não consigo me imaginar sem chocolate. Eu sinto ansiedade para comer chocolate. A textura dele, o cheiro, é um calmante para mim. Eu sei que é temporário, que é rápido o efeito. Mas aí eu como outra barra. Eu mereço, eu trabalho tanto. Eu preciso dessa gratificação. É um prêmio para mim. Só assim eu consigo lidar com o estresse. Eu preciso dessa alegria. A minha vida já é tão difícil. A minha vida é tão corrida. Eu não vejo a hora de comer essa fatia de bolo. Só de falar eu fico ansiosa. Só de pensar a tristeza vai embora. Mas a ansiedade aumenta de eu imaginar que eu vou comer logo mais. O prazer que o chocolate me dá ajuda a aliviar as emoções negativas. Eu sinto muita vontade do doce. Essa vontade é mais forte do que eu. Eu preciso dessa fonte de energia extra. Novamente, pensa no doce, pensa no teu chocolate, no teu bolo, na textura dele. E novamente coloca no chat. Anota como que está agora. Vê qual que é a sensação que te dá quando você pensa nele.
E se você tem o chocolate aí, abre ele agora e cheira ele diretamente. Imagina você mastigando ele. E vamos para mais uma rodada. Lateral da mão. Mesmo que eu sinta o desejo de comer, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu precise do doce para lidar com a minha negatividade, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que até hoje tenha sido irresistível para mim, eu me aceito profundo e completamente. O doce sempre foi irresistível para mim. Eu sempre tive muita vontade de comer. Só eu sei o prazer que ele me dá. Quantas emoções que ele me acalma. Ele sempre me acompanhou, me acalmando, me tranquilizando as emoções. Para que eu vou parar de comer se ele me faz tão bem? Para que eu vou parar de comer se ele me acalma tanto? Eu preciso dessa gratificação. Eu mereço. Eu trabalho tanto, eu sinto muita vontade de comer. A satisfação que ele me dá é muito grande. E talvez nem seja tão importante assim. Para que eu vou ficar estressado se eu tenho uma fonte tão grande de um calmante tão poderoso? Para que eu vou me repreender à toa? Para que eu vou me sacrificar? Se é uma coisa tão fácil de conseguir, tão acessível, e que a gente pode falar para todo mundo que acalma, que ele tranquiliza. Para que eu vou ficar ansioso se eu tenho um meio de me acalmar? É um ótimo calmante para a raiva que eu sinto. Ele consegue aliviar até o sentimento de rejeição. Eu sei que é temporário, mas logo eu como outro pedaço. Eu preciso dessa recompensa. É irresistível para mim. Se é irresistível, para que eu vou sofrer? Para que eu vou sofrer agora? Se eu posso adiar o sofrimento para depois, eu não posso ficar sem ele. Muito bem. Observe mais uma vez. Como que está essa sensação para você agora? Imagina novamente você se deliciando com ele e dê uma nota para a intensidade 0 a 10. Então, como que está a intensidade, a vontade, a imaginação? Enilton foi para 1, a Vanessa de 3 para 2, a Marlene continua no 0, maravilha. A Juliana foi 3 para 1, a Rose está com 1.
A Rose está com 3. A Cristina já se sentiu cheia. Pode imaginar, isso acontece porque a maioria das fomes que nós sentimos é emocional. Quantas pessoas, quantos clientes que eu já atendi na hora do almoço, que elas deixam o serviço e vai ser atendido nesse intervalo e fala que chega morrendo de fome. Terminou a rodada, terminou a sessão, aquele vazio foi embora. Muitas vezes o vazio emocional é que provoca a fome. Aquela sensação de toda hora tá abrindo porta de geladeira, aquela vontade parece que nada supre. Tem pessoas que atingem igual a Marlene, rapidamente, foi para zero. Tem outros que precisam de mais rodadas. Então, nós devemos ir persistindo nas rodadas até chegar a zero. Geralmente, o cheiro ele começa a diminuir e vai ficando menos atrativo. Aquela sensação de prazer vai acabando quando você dissolve essa fome emocional. Aquilo que antes era irresistível passa a ser apenas mais um alimento. Aquele encanto, aquele desespero, ele vai embora. E a pessoa começa a olhar para aquilo que antes era impossível de ficar sem, e aquilo começa a ser tão natural para ele, que ele já não tem mais aquela vontade. É como se aquilo tivesse ficado enjoativo. Aquela comida que quando era criança os pais obrigou a comer muito e agora a pessoa não pode nem ver. Ou se vê, ela não se importa mais. Vamos fazer uma agora pensando nas massas, chocolate, aliás, macarrão, lasanha, pizza, pão, no glúten, na farinha branca refinada. E ver novamente de 0 a 10 que nota que vem para você quando você pensa numa bela macarronada, naquela pizza bem recheada. Ver qual que é a sensação e coloque lá no chat. Ô, Rose, você pega e experimenta o chocolate agora, vê como que ele está. Vê qual que foi a sensação, se diminuiu, se continuou a mesma coisa. É realmente o que acontece. Parece sem graça, agora mudou o gosto. Eu lembro que faz uns 4 anos eu tratei uma cliente que ela era doida por causa de chocolate. E para ela não existia chocolate melhor do que aquele.
Lembrar, ela ainda falava que lembrava o sabor da infância, que era uma das poucas coisas que ela sentia ainda aquele gosto lá da infância. Aí quando nós acabamos a rodada, eu falei para ela comer o chocolate. Ela disse que conseguia sentir só o gosto da manteiga. Agora é como se estivesse comendo manteiga hidrogenada. Ficou a coisa mais sem graça. Aquela gordura não saía da boca dela. E de outras sessões ela falou, acabou o gosto. Ela desgostava daquelas tartaruguinhas que vinha de primeiro. Ela disse que dali para frente estragou a infância dela, mas uma porque ela não tinha mais o gosto da infância. Pode falar, Rose. Ô, Rose, você não importa de sair na gravação, porque você está sendo gravada. Porque se você Pode ser. falar. Ah, então pode falar. É, realmente mudou o gosto mesmo. Parece que ficou meio salgadinho, assim, não tá tão doce. Exato. Porque E o aquele gosto, vício, ele vai saindo. isso. E eu, desde quando, eu era eu gostava muito de chocolate. Chocolate e o bolo, igual eu falei, o bolo recheado de casamento, igual você falou. É, mas uma vez você fez uma sessão que falou sobre compulsão de alimento. De lá para cá, eu já melhorei muito, assim. Quando eu vou comer chocolate, já não tá igual eu era antigamente. Comer muito, não consigo comer muito. O bolo também, eu como uma fatia, não consigo mais. Eu gosto, assim, mas não consigo comer muito mais. O meu único problema é na fase menstrual, assim, né, na época do TPM. Aí dá uma vontade de doce, mas não específico, assim. Conforme for fazendo, isso passa. Isso também é uma crença que foi adquirindo de tanto ver as pessoas falarem. É uma Aí crença? é uma crença que ajuda. Quantos pacientes que trabalham, eles conseguem emagrecer com facilidade, justamente porque muda o tamanho do estômago. É como se o estômago encolhesse. A Hum, pessoa fica saciada mais rápido. entendi. Parabéns. Nós vamos fazer uma rodada agora falando especificamente sobre massas. Na lateral da mão. E sempre foca numa massa específica. Numa pizza, ou se for a pizza, pensa na pizza específica. Se for um pastel, qual o sabor? Para que o foco vai diretamente para aquilo que você está direcionando. E quando a gente foca específico, o resultado é mais rápido. E depois o próprio cérebro ele abrange para outros tipos de massa, para outros doces. Não precisamos nós fazer para todos. Quando nós focamos naquele que mais nos chama atenção, é como nós derrubasse a árvore lá na raiz. Vamos para a lateral da mão. Mesmo que eu sinta essa vontade de comer massa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse desespero por massa, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que seja para mim desesperador olhar para uma massa e não poder comer, eu me aceito profundo e completamente. Para mim é irresistível só olhar. Comer só um pouquinho. Eu quero encher o prato. Eu quero encher a boca. Acha que eu vou conseguir comer só um pedacinho de cada vez? Só experimentando aquela pontinha de pizza. Eu preciso de dar uma mordida grande. Senão não me satisfaz. A farinha de trigo faz tantas coisas deliciosas.
todo tipo de massa me atrai. É difícil especificar qual que eu gosto mais. Eu sinto muita falta. O meu organismo pede. Eu fico imaginando aquele pedaço farto, o prato cheio de macarronada, aquela fatia de bolo grande. O meu corpo fica inquieto só de pensar. Se eu for numa festa de casamento e não comer bolo, é como se eu não tivesse ido. Como que eu vou olhar aquela mesa cheia de doces e bolo e não vou comer nenhum? É como se eu não tivesse ido. Essa compulsão por massa é muito grande. Eu preciso de carboidrato no meu corpo. Não precisa nem de eu comer açúcar. Se eu já comer massa, o meu corpo vai converter em açúcar. Ele vai saciar a minha ansiedade. Vai acalmar o meu estresse. Eu não consigo me imaginar vivendo sem massa. O glúten, ele é muito bom. Aquela elasticidade da massa. O pão, aquela pizza. Qualquer massa me atrai. E eu não sou tão resistente assim. Mais uma vez, observa como que você se sente, qual que é a sensação que te vem. Vê novamente numa escala de 0 a 10, qual que é o sabor, qual que é a ansiedade, como que está a tua visualização para esse tipo de massa. E vê novamente o sabor.